Small. Obrigada, muito bom dia. Do lugar que eu falo é o lugar da escola. Acho que no movimento pela base eu sou uma das vozes da escola, porque estou em escola com a minha equipe todos os dias. E nesse momento, no movimento pela base nacional desde o começo e nesse momento ajudando na coordenação do levantamento das primeiras impressões de professores e especialistas a respeito do documento que está em consulta pública. Então, acho que, retomando, eu queria muito reforçar que a composição desse grupo, que é de aproximadamente 90 pessoas, que está analisando em profundidade os objetivos e a proposta da base colocada a público, é representante, em sua grande parte, dos professores. Uma das pesquisas que o movimento pela base fez, cujo nome é Conselho de Classe, entrevistou professores numa mostra representativa, em parceria com o IBOP, fez uma pesquisa representativa dos professores da educação básica no Brasil todo. E, ao contrário do que muitos discursos dizem, os professores querem a base. Eles sentem falta de ter uma diretriz, um norte. Eles não querem algo que os impeça de atuar naquilo que lhes é específico, que é a sua metodologia, a sua forma de atuar, a sua relação com os alunos. Mas eles acham, 82% concorda plenamente ou parcialmente, que precisa ter um currículo para que se saiba mais claramente o que se espera que cada aluno aprenda. Então, isso para nós foi importante porque, de uma certa forma, desestabiliza a ideia de que os professores não querem. Às vezes, esse discurso que o professor não quer é de gente que não está conversando com o professor. O IBOP foi a campo e traz uma informação importante. Por que nós imaginamos, entre outras coisas, que os professores querem uma base? Primeiro, porque um professor, muitas vezes, não sabe o que se espera dele, como resultado da aprendizagem dos alunos. Por quê? Uma hora é a Prova Brasil que determina, outra hora é o livro didático, outra hora é algum sistema de ensino que a prefeitura ou a escola adota. E também por causa dos resultados. Se vocês olharem esse painel muito rapidamente, vocês vão ver que, a partir dos dados da Prova Brasil, da última Prova Brasil, o INEP nos traz informações de um cenário catastrófico em matemática. Ao final do 9º ano do ensino fundamental, o estado que mais tem resultados chega a 20%, que é Minas Gerais. Os nossos outros estados estão com uma situação terrível. Língua portuguesa é um pouco melhor. Quando o professor vê isso, quando um sistema vê isso, às vezes esse resultado é díspare num próprio sistema, num próprio estado, numa própria prefeitura. Então, esse cenário, ele não se resolve com uma base nacional comum, mas a base pode ajudar muitíssimo a diminuir essa desigualdade e, portanto, aumentar a equidade em todas as áreas do conhecimento. Isso que nós temos em matemática, né? Porque ainda não temos Prova Brasil para outras áreas, outros componentes, além de matemática e língua portuguesa. Então, o movimento pela Base Nacional Comum, em parceria com o ITS, que é o mesmo instituto que fez a consulta pública do Marco Civil da Internet, criou uma metodologia para propiciar uma análise da base por o que nós poderíamos chamar um grupo espelho, porque eles são professores e especialistas das diferentes áreas do conhecimento, de diferentes componentes curriculares, representantes de escolas públicas e particulares de todas as regiões do Brasil. E essa amostra foi composta considerando que há um número específico de alunos na escola pública e na escola privada. Então, a amostra de professores foi proporcional a isso, representantes da educação infantil até o ensino médio e de todas as regiões do Brasil, também considerando o censo escolar para selecionar a amostra de professores. Na leitura, esse grupo terminou a leitura, nós já tivemos um encontro presencial, organizamos as informações e as primeiras evidências, elas não são conclusivas, mas elas apontam para direções muito claras. Então, o grupo considera que a base tem aspectos muito positivos. Não há ninguém no grupo que tenha dito não precisa ter uma base.
Eles dizem, ela contém temas relevantes, ela apresenta progressão ano a ano, que é uma meta, né? A cada ano eu saber o que vai ser ensinado e cada ano ser um pouco mais do que o ano anterior. E ela propõe um bom nível de expectativas de aprendizagem. Mas também aparecem, como era esperado, que há aspectos para serem melhorados. Então, um aspecto que é consenso é que a proposta para a educação infantil ela precisa de uma profunda revisão. É 100% de consenso, isso não só nesse grupo, mas falando desse grupo, que não é possível considerar que crianças de 0 a 5 anos sejam iguais e ter as mesmas metas, sem especificidade, que há um salto entre o que se espera na educação infantil e o que está proposto para matemática, ciências e alfabetização lá no primeiro ano. Com isso, também se pede um posicionamento mais bem definido em relação à alfabetização. Há uma questão que a alfabetização não tem claros os princípios daquilo que se espera que as crianças aprendam. Ainda há uma proposta de maior equilíbrio entre as habilidades cognitivas, ou seja, se enxerga que os objetivos estão num nível um pouco baixo de exigência, no sentido de que está muito concentrado em fazer, calcular, ler, e não em coisas mais desafiadoras, como analisar, criar, inferir. E um foco para a educação integral. Há uma crítica vinda dos 90 leitores de que a base tem um foco muito no conteúdo e menos em habilidades socioemocionais e competências que precisam ser trabalhadas para o século XXI. Também há uma proposta de melhoria da integração entre áreas, para ficar num exemplo claro e curto. Em química se exige uma determinada aprendizagem de balanceamento de equações químicas e não há logaritmos em matemática. Como é que se faz estudo de balanceamento de pH sem logaritmos? Então, esse é um exemplo bem extemporâneo, mas ele mostra que, às vezes, a integração entre áreas ela até está prevista e entre componentes curriculares no documento introdutório, mas ela não se concretiza na proposta dos componentes curriculares. A outra coisa é a questão do tempo. 85% dos examinadores desse documento disseram claramente que não cabe no tempo que está previsto. E é interessante que depois eu não tinha aqui, Alice, mas nós fizemos o exercício de expor nas paredes de um espaço todos os objetivos previstos da base da educação infantil ao ensino médio. Não cabe na cabeça das pessoas tudo aquilo que se espera. Então, o que parece que aconteceu? Que todos os apaixonados escreveram, então eu escrevi matemática, o outro escreveu ciências, o outro escreveu língua portuguesa, história. Eu esqueci de pôr história, mas já vou dizer que história tem uma crítica também bastante grande. E depois todo mundo ficou apaixonado, mas esqueceu de enxergar o tempo, não cabe nos 60% previstos lá no documento em consulta. A outra questão é que história está muito polêmico, acho que o próprio Ministério, o secretário Palácios esteve conversando conosco, ele já disse que há uma questão, o grupo aponta isso. E a educação inclusiva não é que ela seja desconsiderada, mas o grupo considera que ela é um tema muito importante e ela ainda não foi tão bem elaborada assim. Então, para terminar, eu queria dizer assim, passos importantes foram dados. Eu diria que eu concordo em gênero, número e grau com o senhor senador, porque eu acho que é um momento ímpar. Eu participei dos parâmetros curriculares do ensino médio e eu não vi a mobilização que eu estou vendo agora na sociedade. Então, eu queria que nós não perdêssemos isso como sociedade, como pais, professores, né? Acho que nós precisamos dar a nossa contribuição. Eu penso que o Ministério está muito aberto às críticas, senão não teria colocado em consulta pública. Então, mais do que dizer sou contra ou sou a favor, é preciso dizer como eu posso ajudar. Eu acho que esse é o movimento. O Ministério tem um desafio do tempo, tem o desafio da complexidade, tem um desafio de usar todas as contribuições que virão. Eu queria até ouvir um pouco como é que a gente vai... como é que nós vamos ser ouvidos nisso. E, assim, este país precisa ter coragem. Nós precisamos
ter a coragem de, neste momento, afirmar: esta é a base, ela não é definitiva, ela não é para sempre, daqui a 5, 10 anos podemos rever, mas, neste momento, os nossos alunos e professores precisam ter alguma coisa um pouco mais definida daquilo que eles vão ensinar. E não vão perder a autonomia por isso. Depois nós podemos conversar mais a respeito. Muito obrigada.